Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para dar início ao nosso dia, convido Michele Pereira, diretora da BAV Nacional. Bom dia a todos, agentes de viagens, essa nossa profissão maravilhosa. E hoje a gente vai falar de um destino que alguns talvez não conheçam, mas é algo que ele envolve natureza, com experiência, com gastronomia. E sejam muito bem-vindos a o grupo Charme Atens. E eu vou chamar agora a Ana Tereza para falar sobre esse destino que com certeza vai nos qualificar e encantar a todos. Pode falar, Ana. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Tereza. Eu sou a fundadora, né, e coproprietária do grupo Atins Charme Chalés, né, chamado hoje de Charme Atins. Ele engloba, eu não estou enxergando a apresentação. Eu vou abrir aqui já. Estava esperando você se apresentar. Desculpa, gente. Eu sou de São Paulo. A gente está em Atins desde 2018, quando a gente conheceu o destino e se apaixonou por ele. E hoje a gente tem já 6 anos das pousadas abertas. São 3 pousadas e 4 restaurantes. Mas eu vou explicar tudo direitinho. E assim, para os agentes de viagem é muito importante saber que a Teams cada dia mais está sendo descoberto. Então, e a gente criou uma estrutura de muito acolhimento para receber turistas do Brasil inteiro e do exterior também. Então, o grupo hoje se chama Charme Teams. Começou com uma pousada e agora a gente tem pousadas e restaurantes. Pode ir. Eu estava conversando com a Michelle agora há pouco e com a Priscila sobre o destino. Então, algumas viagens nos distraem. A gente vai passear, a gente vai se divertir, a gente vai, tipo, quando as crianças eram pequenas, ir para Porto Seguro fazer o fim do ano, né? O encerramento da escola. Agora, em Atins de verdade, as pessoas me costumam dizer que voltam transformadas. Que elas nunca viram uma natureza tão bonita, uma coisa tão brasileira, uma coisa tão rústica e tão primitiva ainda que segura, né, a essência do brasileiro. Hoje, pessoal, as pessoas não sabem muito como faz para chegar em São Luís ou de Fortaleza e ir para Atins. Então, a gente tem duas portas de entrada, podemos dizer. A gente tem São Luís e a gente tem Atins. De São Luís para Atins, a gente pode ir por helicóptero. Aí você leva 1 hora. Aí você sobrevoa o parque. Essa é uma experiência que a gente fez com clientes high-end, né? Com clientes que iam ir de helicóptero. Esse é um passeio pelo parque. Gente, é uma visão espetacular. Esse é o nosso beach bar, que fica na praia. A Atins tem praia, a praia é de rio, mas é rio e mar. Essa é uma das pousadas, a Michelle, que fica à beira-mar. Essa é a Alma, ela tem uma piscina em cada lugar. E essa é a Charme Chalés, a filha mais velha. Eu tô com áudio. Tira aqui esse áudio para mim. Ai, Michele, não é Priscila, perdão. Bom, gente, o Maranhão é um estado que nós descobrimos, né? Assim, eu digo nós, que os paulistas não conheciam muito o Maranhão. A gente conhecia bastante o Ceará, a Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, como a gente falou com a Michelle agora. Agora, Maranhão era realmente um estado a ser descoberto. E a gente ficou muito encantado com a cultura e com a história do Maranhão. O centro do Maranhão, o centro histórico, ele reúne muita riqueza de história, de cultura, de arquitetura, né? Os azulejos portugueses, os casarões são a coisa mais linda. É um estado vibrante, com um povo muito acolhedor de verdade, e eles têm uma maneira deles, eles têm um dialeto deles, eles têm a culinária deles, eles são realmente, assim, icônicos. E eles têm dois reconhecimentos pela Unesco.
o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é patrimônio inatural, e o Boi-Bumbá, que é o cultural. Ó, Bumba Meu Boi do Maranhão é um patrimônio cultural e material da humanidade. Ele acontece nos meses de junho e julho, um pouquinho, e ele tem danças, assim, tem mais de 23 Bumba Meu Boi na cidade de São Luís acontecendo simultaneamente. Então traz uma, um público muito forte para os meses de junho e julho. Ó, e todas Ana, as Ana, cidades do Maranhão celebram, né? eu vou passar o vídeo agora, aí só não tá saindo sua voz na hora que sai o vídeo por causa do som, tá? Tá bom. A felicidade vive no coração, bailando no céu estrelado. A maior festa do mundo é o São João do Maranhão. A maior festa do mundo é o São João do Maranhão. Tem bumba meu boi, tem matraque e pandeirão, tem zabumba, tem orquestra, baixada e costa de mão. Tem tambor de crioula, cacuriá e quadrilha, é tanta coisa bonita. O Maranhão é um mar de maravilhas. Deixa a felicidade entrar no seu coração. Quando chegar São João, vem brincar no Maranhão. São João do Maranhão, o maior do mundo. A maior festa do mundo é o São João do Maranhão. Vale muito a pena, pessoal, conhecer o São João do Maranhão. É assim, eu sugeriria virem nos meses de junho, porque julho já começa um movimento grande por causa das férias, né? Então, eu estava comentando agora há pouco que julho e agosto são os meses que a gente mais tem visitantes, mas que os Lençóis Maranhenses podem ser visitados todos os meses do ano. Isso é muito importante que a gente fale nessa formação, porque é muita oportunidade de venda de fato. Falando do Parque dos Lençóis Maranhenses, ele é um patrimônio mundial. Ele tem 155 mil hectares, do tamanho do estado da cidade de São Paulo. Ele tem mais de 32 mil lagoas de água doce, e é também o que eu estava explicando. As lagoas ficam no pico máximo delas agora, que está terminando as chuvas. Então, maio, junho, julho e agosto, a maioria das lagoas está muito cheia. Aí, setembro, elas começam a perder um pouco de água e vão perder totalmente, é muito difícil de dizer, porque é muito grande. Então, elas vão ficar com um nível menor de água para janeiro, dezembro e janeiro. Hoje em dia, ele é o quarto destino mais procurado, mas infelizmente ainda está muito fincado em junho, julho e agosto, e a gente precisa dispostar um pouco isso para setembro em diante. E hoje o estado do Maranhão está se movimentando como se movimenta Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia. Ele está começando a entrar na história do turismo brasileiro. Muita gente não sabe como chegar, né? Tem dúvida. Que aeroporto que é o mais perto? Como eu tenho que fazer? Por onde eu vou? E depois que eu chego no aeroporto, o que é que eu faço? Bom, a gente aconselha o aeroporto de São Luís, mas pode ser também, estava falando com a Michelle agora, pelo aeroporto de Fortaleza. Se fizer Fortaleza, tem que fazer um do rodoviário até Barreirinhas. De qualquer forma, tem que ir até Barreirinhas, né? Barreirinhas que é a porta de entrada para o Atins. Inclusive, o Atins não é um município. E às vezes eu tenho problema na Omnibus para aparecer, porque eu não sou município, eu sou o município de Barreirinhas, eu sou um povoado. Então, a porta de entrada para Atins é Barreirinhas. Então, ou de São Luís ou de Fortaleza tem que ir até Barreirinhas. E de Barreirinhas para Atins tem dois caminhos. Ou o barco, que é o mais agradável, que você entra no Rio Preguiças, que é um rio amazônico, ou uma Toyota, tem que ser um carro 4x4, porque você passa em trilhas, ou um UTV, pela trilha do parque, que não é só duna, é um pouco de duna e vegetação. Em Atins, a gente tem 5 biomas, então muda bastante a vegetação. Tem uma outra forma de chegar que é avião ou helicóptero. O helicóptero de São Luís até Atins é 1 hora e o avião de São Luís até Barreirinhas, que Barreirinhas tem um aeroporto que logo, logo vai ser credenciado, homologado, ele já está pronto. Tá faltando só alguns trâmites para que ele possa receber voos comerciais. Isso vai ser muito legal. Azul, Gol e Latam estão de olho nesse trajeto.
Ah, e teve uma novidade essa semana. No ano passado, na Feira de Lisboa, saiu um voo Lisboa-São Luís. Agora, essa semana, anunciaram que vai ser 3 vezes por semana. Então, o primeiro voo vai ser 26 de outubro. E o Vila Galé também vem vindo para São Luís. E a gente está fazendo uma parceria Vila Galé-Atins, Charme Chalés. Então, o Vila Galé captura, ficam 2 dias em São Luís, vêm para Atins, ficam mais 2 dias na Charme Chalés e voltam para São Luís e para Lisboa. Falta só um pouquinho, Ri. Faltou só uma partinha. Não, é isso mesmo, falei tudo, tá certinho. Obrigada. Agora falando de Atins, né? Atins é um vilarejo. Lá moravam 800 famílias. Hoje a gente perdeu um pouquinho a noção, mas não aumentou muito disso. E tudo é muito pertinho. As pessoas às vezes me perguntam: as pousadas são perto uma da outra? Por exemplo, a Alma é em frente a Charme Chalés. Então, a Tim Charme Chalés fica em frente à Alma. A Alma é aquela que tem uma piscina cada uma. A Charme Chalés tem 20 bangalôs, a Alma tem 8. E a praia, o rio é logo ali, a praia é atrás dessa faixa de areia. Então, ela é muito, 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 tudo muito pertinho. Aí você vai dizer assim, mas dá para ir a pé de uma para outra? Não, até dá, mas queima o pé porque a areia é muito fofa, as ruas são todas de areia e ela é muito fofa e quente. A areia do parque não é quente. Você pode descer da Toyota a pé ou descalço, mas no povoado é quente sim. Então a gente fala para todo mundo ninguém levar sapato, porque não usa sapato. Você só usa rasteirinha e chinelo de dedo, ou chinelo sem dedo, né? Aquele chinelo de enfiar o pé, mas é só chinelo e rasteirinha. Salto, tênis, sapato, nada. Ela fica às margens do Rio Preguiça, que se encontra em Atins, que está bem aqui a boca do rio com o mar. No segundo semestre começam os ventos que trazem muita gente de downwind, de kitesurf lá do Ceará. E tem muita gente ainda que faz downwind e para no Piauí, para em Barra Grande, mas agora estão descobrindo que podem vir até Atins. Aí tem essa, essa essa máxima, né? Que as lagoas só ficam boas em julho e agosto. Gente, julho e agosto já não chove mais. Termina de chover agora, comecinho de junho. Então, maio a lagoa tá, abril a lagoa tá cheia, maio a lagoa tá cheia, junho tá cheia, julho e agosto. São 5 meses de lagoa cheia. Ah, chove em maio e junho? Chove. Mas não é uma chuva do Sudeste, não é uma chuva que chove sem parar e o dia todo e vários dias. Não. É chuva de verão, chove e para. Aí sai o sol e aí a vida continua. E a chuva é quente. A gente fez agora um evento wellness que, no show da banda Eva, choveu à noite. Chuva quente, todo mundo dançou embaixo de chuva. Ninguém ficou doente, deu tudo certo. Você Vou quer até mostrar? passar um vídeo aqui de uma lagoa em março. Então, gente, seguramente eu, o Richard, o time todo da Charme Teams, a gente fica à disposição para cuidar do teu hóspede nos meses que não são julho e agosto, de verdade. Assim, eu levei um grupo agora de cromossomo 21, chegou agora uma comitiva de italianos, vai chegar semana que vem uma comitiva de chineses. Pode trazer seu hóspede fora de julho e agosto, que a gente garante o atendimento. Eu recebi Bela Falcone agora, Diego Tardelli. Saiu todo mundo encantado. Todo mundo encantado. Inclusive com os valores, né, de tarifas sendo melhores e também você ter lagoas mais privativas, mais exclusivas. Tem Verdade. muitas vantagens na baixa temporada, né? Sim. Os preços das passagens aéreas e das diárias caem drasticamente. Bom, como foi a nossa história? Como eu falei para vocês, eu cheguei lá em 2019, eu e meu marido. Ele se encantou pelo Maranhão mais do que eu e falou: Eu quero muito viver aqui. Aqui ainda tem gente, eu quero construir alguma coisa aqui. E como a gente se pegou pela gente, né, pelas pessoas de lá, a gente acolheu todo mundo, eles nos acolheram também, porque a gente também trazia muita novidade, muito desenvolvimento, muita história, muito carinho, muito querer bem.
a gente criou um turismo regenerativo. Então, a gente cuida da comunidade, a comunidade cuida da gente, a gente cuida dos hóspedes. Tem hóspede que adota funcionário. Eu tenho um grupo de amigas que foi para lá, que ficaram minhas amigas lá, que são de São Paulo, que adotaram uma pessoa de lá, cuida, paga a escola. Enfim, teve uma outra que ajudou a outra a construir a casa. Então, cria uma amizade entre o Maranhão e os outros estados que é muito especial, de verdade. Elas são treinadas para ter um atendimento de excelência e para olhar o hóspede, assim, ter respeito do tempo, do dinheiro, da expectativa que aquela pessoa teve quando veio nos visitar. Então, não quer abusar, não quer aproveitar, nada. Então, a gente quer de verdade mostrar a beleza dos Lençóis Maranhenses. Para isso, pensando nisso, quando a pessoa chegava no aeroporto, eu vi até que no grupo aqui tem umas ofertas de transfer. É difícil você chegar no aeroporto sem ter já organizado o restante da sua viagem. A gente tem receptivos maravilhosos e tem espaço para todo mundo. A gente tem para clientes que pedem, falam, não, eu tenho medo, porque muita gente, infelizmente, ainda ouve notícia do Brasil sobre violência, nanani, o que, graças a Deus, no Maranhão tá super ok, não acontece. A gente tem van e tem um serviço gigante de prestadores de serviço, porque a gente não atende todo mundo, de barco, e dentro do povoado de Atins a gente oferece cortesia de translado, que é isso que eu falei, é difícil andar a pé porque é quente, andar a pé, desculpa, é difícil caminhar porque é quente e é fofo. Então, a gente tem uma frota de quadra de Defenders e de Toyotas que levam os nossos hóspedes para a praia, para um bar, para um restaurante. Então, a gente faz, chama-se serviço de leve e trás, que é cortesia para o hóspede da Charme Atins. Vou falar da Charme Chalés, da Atins Charme Chalés, que foi a primeira pousada que a gente construiu em 2019. Ela ficou pronta no finalzinho de 19 e a gente encarou a pandemia com ela pronta. E foi o que a Michelle falou, pós-pandemia, as pessoas se interessaram por destinos domésticos, né, brasileiros. Eu moro hoje em São Luís, parte do tempo, e aqui em São Luís, as pessoas têm gente que não conhece Atins, que não conhece os Lençóis. Então, você imagina os outros estados, e pós-pandemia isso mudou muito. Pós-pandemia, o, o turismo doméstico aumentou muito, graças a Deus, e a gente, assim que abriu, que foi em finalzinho de junho de 2020, a gente recebeu muito brasileiro. Basicamente, foi turismo brasileiro e turismo de perto. Belém, Maranhão, Teresina, os estados vizinhos. Eu prezo muito na nossa pousada, volta só um pouquinho, Ri, pelo Brasil. Porque quando eu cheguei em Atins, só tinha estrangeiro. Francês, italiano, alemão, não tinha brasileiro. Os brasileiros de verdade não apostavam no Brasil, em Atins. Então, eu tenho 3 boutiques, uma em cada pousada, que fala sobre produtos brasileiros. Então, Zé Pereira, que é um biscoitinho aqui do Maranhão, a Santé, que é uma empresa que faz camiseta escrito Atins, Cangas, que vem de Minas Gerais, Água de Coco, que é brasileira, é de Fortaleza. Então, eu tenho uma moda praia, uma conveniência só de produto brasileiro. Em todas as nossas propriedades, você vai ver a bandeira do Brasil hasteada. Porque eu acho que a nossa cultura brasileira é uma cultura que tem que ser preservada, que tem que ser mostrada. O brasileiro é acolhedor, o brasileiro é sorridente, o brasileiro é feliz. E isso a gente tem que transmitir para os nossos hóspedes. E em Atins, eu tenho os brasileirinhos assim, raiz de fato. Eles, ó, pra vocês terem uma ideia, eles comem farofa, eles pegam a farofa, jogam na boca, não cai um grão. É impressionante. Eles são muito bacanas. Eles são muito. O meu maior patrimônio hoje é o nosso time, são as nossas pessoas. Pode ir. Bom, eu tenho, na Charme Chalés, falando tecnicamente agora, 20 quartos. Eu consigo acomodar 58 pessoas. São 9 chalés que cabem 4 pessoas, com uma cama de casal e duas de solteiro, e 11 suítes para casal. Tenho algumas suítes que são no piso superior. Então, eu tenho 6 inferiores e 5 superiores. Então, isso é importante se a pessoa tiver algum problema de mobilidade, ficar na inferior, tá? Eu tenho um restaurante na pousada que funciona
assim que termina o café da manhã até 10, 11 horas da noite, que se chama Mirante. A comida, gente, é importante. A gente pensou no início em fazer uma pousada charme, em trazer chefe de cozinha, em trazer uma cozinha internacional, nanani. O que caiu a ficha depois? Que a pessoa que vem para cá quer comer comida daqui. Então, assim, o chefe não se adaptava, a Teams é inóspito, é calor o ano inteiro, a pessoa não conseguia ficar, se estressava com o pessoal, porque eles têm um ritmo deles de trabalhar, que a gente aprendeu a respeitar e funciona muito. E a gente começou a treinar com um chefe aqui de São Luís, que virou nosso sócio, chamado Rafael Libério, que tem um restaurante aqui em São Luís chamado Savá, que treina as nossas cozinheiras. Então, técnicas de alimentação, técnicas de cozinha, ele treina e ensina. E a gente usa os ingredientes de lá, então, robalo, lagosta, camarão frescos, que vem de lá mesmo, ou do Ceará, e faz os pratos internacionais. Os pratos salada, risoto, moqueca, mas é tudo com a nossa carinha, com cara de Jatins, cara do Maranhão. E o mirante tem toda a propriedade também tem um mirante para você enxergar, porque você enxerga o parque, é tudo muito, muito pequeno. Então, a suíte superior, aqui está escrito exterior, mas é superior. E o chalé. Ah, o exterior da suíte e o exterior do chalé. Eles são assim. A gente tem um jardim sensacional. A gente fez questão de reflorestar tudo, assim, de plantar muita coisa. Primeiro, gera privacidade, fica fresquinho e fica lindo. Fica lindo de morrer. A Charme Chalés, de verdade, ela tem muita vegetação. A gente tem um pequeno espaço fitness na Charme Chalés. Volta um pouco, Rim. Mais um. Isso. E a boutique. E a piscina, né, que é a piscina adulta e infantil, a gente recebe criança, a gente gosta de criança, idoso. Mobilidade já é um pouco mais, acessibilidade é um pouco mais complicada e começa pela praia, que a gente não tem um pier. Então a gente desce do barco na água, então isso complica um pouco. A gente está trabalhando nisso com o governo do estado e com a Secretaria de Turismo também. A Alma é a mais nova, ela foi inaugurada agora em 2024. E ela foi desenhada pensando no Parque Nacional. Se você olhar a alma de cima, ela lembra as dunas e lembra as cabaninhas, como se fossem cabaninhas de pescadores dentro do parque. Ela tem um conceito exclusivo, os bangalôs são grandes, eles têm 42 metros. Eu tenho dois bangalôs família, que tem uma cama de casal e duas de solteiro, e tenho seis bangalôs casal. Então ela consegue receber 20 pessoas. O banheiro é duplo, é uma graça. O chuveiro é duplo e o vaso é duplo. Aqui não tem foto, mas depois a gente pode mandar. E essas piscinas que vocês estão vendo, elas são compartilhadas. Mas cada bangalô tem uma piscina e cada piscina tem 1,40 m. São piscinas muito confortáveis e muito bacanas, tá? A piscina é privativa. A gente tinha duas quadras de beach tênis, agora a gente tem uma só, porque na outra quadra de beach tênis a gente está construindo um espaço de convivência. O que é isso? É um espaço que, se eu estiver recebendo 3 ou 4 casais na Alma que quiserem fumar um charuto, tomar um vinho, tomar um uísque, se encontrar, fazer um aperro, eles vão lá para esse espaço de convivência que ainda não está pronto, mas vai ficar lindo e conseguem conviver entre si, mas é exclusivo para os hóspedes da alma. O que eu posso fazer nesse espaço na baixa temporada para receber grupos de incentivo? Um auditório, porque é bonito o espaço. Depois eu vou pedir para o Rui mandar foto de quando ele ficar pronto, foto e vídeo, tá? O café da manhã, que é importante também, volta só um pouquinho, Rui. Na alma, é servido na varanda. No dia anterior, tem todo um sistema de comunicação entre a recepção e os bangalôs. Você pede o que você vai comer. Então, por exemplo, tem um cuscuz charme, que é um cuscuz com carne de sol. É tudo bem regional, tá, gente? Bem, bem regional. Mas também tem cozinha internacional. Não é que é só comida maranhense, não. Coentro, por exemplo, a gente não usa, porque nem todo mundo gosta. E é bem maranhense, né? O waffle, omelete, tapioca, todo mundo elogia muito o café da manhã. Frutas frescas, suco fresco, é muito, muito, muito gostoso, muito legal. Pode ir. Aí, a do meio, né, a filha do meio, é a rancharia. A rancharia a gente adquiriu, a gente não construiu.
Então, ela ainda está passando por um processo de repaginação para ela ficar um pouquinho mais parecida com as outras. Mas a rancharia tem um diferencial que é só dela, que ela é beira-rio. O que vocês estão vendo aí, a maré seca. Quando a maré está alta, isso aqui tudo enche d'água. O Maranhão tem a segunda maior variação de maré do mundo. Então a água vai e vem o tempo todo. Isso é muito legal para grupo de yoga, grupo de que a gente pode trazer fora da temporada, com uma tarifa bacana, grupos de incentivo. A gente pode trazer na setembro, outubro, novembro, que chove um pouco mais. Mas de setembro até fevereiro, pode trazer. E no segundo semestre, que é este, vento para kitesurf. E aqui na rancharia, nesse espaço aqui de areia que vocês estão olhando, hoje já está todo gramado. Volta um pouquinho, Ri. E a gente fez um evento agora em maio de wellness. Vou pedir também para o Ri mandar a pílula. A pílula do Réveillon e do Wellness, para vocês conhecerem como funciona. E carnaval, gente, não tinha ninguém na Teams. Então dá para trazer gente para descansar no carnaval. Aquela pessoa que quer o turismo do sono, o turismo do relax, que não quer ver gente, que quer desestressar, descompressurizar, traz para cá, tá bom? E a piscina é sensacional também. Lá tem 2 quadras de beach tênis ainda e funcionam. E essa piscina sensacional aí, que todo mundo ama. Ah, e lá funciona o sushi, que a gente vai falar mais pra frente. O restaurante de lá é um sushi. Só que a rancharia, ela fica na rua principal. Então você sai da rancharia, você tem barzinho, você tem restaurante, você tem um monte de coisa para caminhar. É bem, bem bacana. A rancharia fica bem no miolinho. Bom, são 16 quartos, até 39 pessoas. A gente tem 2 quartos duplos, 3 triplos e 11 casais. Esse daí que você está mostrando, Ri, na primeira foto, ele é quádruplo. Eu não sei por que que ele não entrou aqui. Ah, tá aqui, 2 quádruplos, tá certo. 2 quádruplos, 3 triplos e 11 casal. É isso. Aí a gente tem essa área externa que também a gente está reflorestando, então também tem bastante planta e bastante natureza, é bem fresquinha, venta, vocês não sentem calor, mas tem ar-condicionado, tem ventilador e tem persiana para ventilação natural. Então, se o europeu chegar e não gostar de ar e de ventilador, porque faz barulho, não sei o quê, pode abrir a persiana que não vai entrar mosquito, porque tem também telinha em todas, tá? A gente deixa um bilhetinho de chegada, falando principalmente do leve trás, que às vezes é muita informação, a gente não consegue falar tudo, e deixa um biscoitinho e uma fitinha do Bonfim com as nossas inscrições. A pia também é dupla, a gente caprichou bastante, viu? Esse aqui é um casamento que nós fizemos em agosto de 24 24, 24. para 250 pessoas, com a empresa Casei, que é de Recife, com a decoração de Recife e com os docinhos de Recife. Foram 44 toneladas de material, flores de Olambra, flores naturais. Foi, gente, 250 pessoas, foi sensacional. Vou pedir para o Ri mandar a pílula do casamento também, tá? Foi bem bonito e vale muito a pena. E dá para fazer mini weddings, casamentos menores. Aí sobre as ex... Ah, gente, tá bom, eu vou para Teams, eu fico quantas noites? Isso é importante. Eu sugiro, no mínimo, 3 noites. Senão não dá para ver, gente. Volta só um pouquinho, Ri. Não dá para ver nada. Você, primeiro, gente, vamos falar de São Paulo, do Sudeste. A pessoa vem, ela leva uns 2 dias para desacelerar, para entender onde ela tá, para começar a se ambientar. Então precisa pelo menos 3 noites. Não dá. Senão ela chega e fala assim, nossa, já tá na hora de ir embora. Então é muito, muito, muito importante reservar 3 noites pro Atins, tá bom? Bora. Experiências. O que que eu vou fazer no Atins quando eu chegar lá? A gente costuma dizer, você vai pôr os vídeos, né, Ri? Vou esperar. Olá! Quero dizer a você que visita Atins pela primeira vez que a locomoção a pé dentro do povoado é um verdadeiro desafio, por causa das ruas de areia fofa sob o sol quente. Pensando em seu conforto e para lhe oferecer uma experiência prazerosa, criamos um serviço exclusivo aos nossos hóspedes chamado Leva e Traz. Consiste em oferecer transporte dentro do povoado para idas e vindas à praia ou aos restaurantes. Funciona mediante solicitação junto à recepção. Esse transporte pode ser feito em quadriciclos, UTVs ou Toyotas. Tudo foi criado para oferecer o melhor aos nossos hóspedes. Esse é o leve trás. Então a pessoa diz assim: essa
Essa temporada a gente está pensando em fazer de hora em hora, de meia em meia hora, para facilitar a vida das pessoas e todo mundo conseguir se programar um pouco, tá bom? Porque o volume aumentou bastante. As boutiques. Pensando na comodidade de nossos hóspedes, em cada uma de nossas pousadas nós montamos uma boutique, com marcas brasileiras e regionais. Vem conhecer comigo. A gente tem em Catarina Mina, são artesãs do Ceará. A gente tem Zé Pereira, que é um biscoito regional aqui do Maranhão, de canela, tem canela, limão, maracujá. A gente tem Rio de Jazz, que é uma marca de Fortaleza. Temos camisetas maranhenses, que são da Santé. Tiquira, que é uma aguardente feita de mandioca, que é produzida aqui e exportada para o mundo todo. Água de coco, que tem uma confecção maravilhosa. A gente tem também a Panô, que faz cangas, que faz roupas. A gente tem a Vila Costeira, que faz umas bermudas incríveis, é aqui de Parnaíba. E a gente tem artesãs locais que recuperam materiais que iriam para descarte, fazendo bolsas, fazendo pochetes. Elas trabalham o ano inteiro para a gente. Eu também preciso falar dessa obra de arte de um artista brasileiro também, que é o Richard Nascimento, que ele retrata as dunas e as lagoas, e com este quadro você pode levar os lençóis para sua casa. Então, quando vir a Teams, não deixe de conhecer as nossas pousadas e conferir as nossas boutiques. Viver a Isso aí, experiência gente. de uma massagem em uma de nossas pousadas em Atins, à beira-praia, é um convite ao relaxamento profundo. Com o som das ondas e a brisa do mar ao fundo, você se entrega a um momento único de tranquilidade e renovação. Cada toque é pensado para aliviar tensões e reequilibrar corpo e mente, criando uma sensação de bem-estar. Um verdadeiro descanso para todos os sentidos. Gente, sobre a massagem, a gente esse ano vai montar um spa. Aí vocês devem estar se perguntando, por que que você não montou esse spa ainda? Porque a mão de obra é difícil. Mão de obra especializada, assim, por exemplo, eu sei ensinar atendimento, eu sei ensinar gestão, eu sou, né, formada em administração, eu vim de São Paulo, eu trabalhei no varejo muitos anos, aqui no Carrefour, na Livraria Saraiva, mas massagem eu não sei fazer. Então eu não tinha como criar um time de massagem. Chegou uma moça da Índia chamada Irina e ela topou a gente fazer um combinado, porque tem uma coisa muito importante também, tá, pessoal? Sobre a Charme Chalés, sobre a nossa essência, sobre a Charme Atins. Falo Charme Chalés porque os chalés sempre foram os primeiros, mas é Charme Atins. A gente não quer ter tudo, a gente não quer ter agência de viagens, massagem, tudo. A gente faz tudo compartilhado com alguém. Então, por exemplo, as agências de turismo, a gente indica, a gente seleciona, né, conhece o serviço e passa a indicar. Massagem, a gente trouxe a Irina e ela vai montar a equipe, o spa vai ser dela, só que vai ter a nossa chancela. Então, isso é muito importante. A gente faz muitas parcerias, assim, para dividir, sabe? Para compartilhar. O pôr do sol nos Lençóis Maranhenses é um espetáculo único. À medida que o dia chega ao fim, as dunas ganham tons dourados e rosados, criando uma paisagem deslumbrante. Com as crianças brincando e a família reunida num piquenique, tudo ainda fica mais mágico. Venha viver esse momento especial e inesquecível. E, gente, é mesmo, assim, é de emocionar. Vambora, tem mais, né? Vamos lá, kitesurf. Um dos pontos fortes de Atim é a prática do kitesurf, porque é um dos melhores lugares do mundo para se aprender, inclusive na minha idade. Acompanhe agora esse momento comigo e venha também experimentar. Gente, é muito bacana, Bem-vindo. vale a pena. Aí tem que tirar, ri só um pouquinho. Aí tem que tirar uns 10 dias, tá? Não dá pra aprender kite e só em 3 noites, não, tá bom? Aos Lençóis Maranhenses, um dos lugares mais mágicos do mundo.
Sempre nos perguntam se Atins é um destino ideal para viajar com idosos ou crianças. Posso dizer que é um lugar perfeito, especialmente nos meses de setembro a dezembro, porque neste período temos menos turistas e aqui sempre faz calor. Em Atins, as crianças encontram um verdadeiro parque de diversões natural. Elas podem brincar nas macias areias das dunas e depois refrescar-se nas piscinas das nossas pousadas. Para os idosos, os Lençóis Maranhenses oferecem uma experiência de tranquilidade e beleza incomparável. Caminhar pelas dunas ao pôr do sol, sentir a brisa suave e apreciar a vista é uma verdadeira terapia para a alma. Venha viver essa incrível experiência em família. Elas amam, tá, pessoal? Dá pra fazer um grupo 80 a mais. Eu cuido deles, eu prometo. Vocês me mandam e os primeiros eu vou cuidando deles pra vocês, tá bom? O passeio de caiaque em Atins, em meio aos igarapés, é uma experiência inesquecível de contato com a natureza. As águas tranquilas e a paisagem deslumbrante, rodeada por manguezais, tornam o trajeto acessível e seguro, sendo uma ótima opção para as crianças. O contato único com a fauna e a flora local, aliado ao som suave das águas, transforma o passeio em uma imersão total, ideal para quem busca tranquilidade e beleza natural em família. Seguro, tá, Explorar gente? É bem, Atins a bem cavalo tranquilo. Pode ir, desculpa. é como mergulhar em uma experiência única de conexão com a natureza e com a cultura local. O passeio atravessa o charmoso vilarejo com suas ruas de areia e revela o modo de vida simples e acolhedor da região. Durante o percurso, o ritmo calmo da cavalgada permite apreciar a paisagem ao redor, com cenários que encantam. Uma experiência inesquecível para quem busca tranquilidade e ao mesmo tempo aventura. Prontinho. Aí vamos falar da gastronomia. Você fala assim, então tá bom, durante o dia eu vou passear, tomei meu café da manhã, fui embora, fui passear. O que que eu faço quando eu volto? A Tins tem um centrinho super charmoso e tem alguns restaurantes muito bacanas. Por que que o nosso grupo, eu falei, não quero ter nada, mas tive restaurante. Porque para trabalhar na baixa temporada eu precisava ter um ecossistema. Porque os outros fecham, principalmente os estrangeiros, eles fecham na baixa e vão embora para a Europa. Então eu precisava ter restaurantes em Atins para receber as pessoas. O sushi, como eu falei para vocês, é um sushi e funciona na rancharia, de tarde para de noite. O Beach Bar é a cereja do bolo. O beach fica na praia, ele recebe até 250 pessoas sentadas, mas no Réveillon a gente recebe 600 em pé. Tem show, tem música ao vivo o tempo todo, tem DJ no Sunset, fica bem bonito. Aí o pôr do sol é bem bonito. Ele fica pezinho mesmo na areia do Rio Preguiças e lá tem uma restinga de areia e atrás é o mar. Então tem um passeiozinho que você sai de canoinha de frente do beach e vai lá para a praia, é uma praia brava, né? Porque ela é oceano, ela é uma praia aberta. Mas outro dia o meu médico falou assim: eu não vou para Tins porque não tem praia. Eu falei: gente do céu, tudo bem, o senhor é médico, mas tem praia sim. É só olhar no mapa. A gente está lá em Simão. Então é uma praia de mar aberto, inclusive. E é um lugar no beach fantástico para quem, volta só um pouquinho, para quem pratica kite, tá? A gente estava com 42 mil seguidores, mas a gente vem avançando rápido, assim. E muito importante, se o teu hóspede estiver em Barreirinhas e quiser passar o dia no beach, também dá. É um barco, porque também chega de lancha no Beach Bar através do Rio Preguiças por Barreirinhas. Aliás, o nosso desembarque, enquanto a gente não tem o pier, é no Beach Bar, tá bom? Com welcome drink, é bem legal. Aí eu tenho a Vila Charme. A Vila Charme fica nesse centrinho que eu falei, que dá para sair da rancharia a pé. E é um restaurante que fica de esquina. Ele fica quando você chega no Atins, ele fica bem na bifurcação. Se tiver alguma agência que já vende Atins, né? E tem o Mirante também, tem a Bandeira do Brasil também. Ele tem música ao vivo no jantar, porque agora ele funciona almoço e jantar. No almoço a gente tem um almoço executivo que funciona muito bem. E no jantar tem música. Tem uma coisa sensacional da Vila Charme que é o sorvete. Por enquanto, a única sorveteria de Atins. E lá é esse chefe, volta só um pouquinho. E lá esse chefe Rafael, que eu falei para vocês, Rafael Libério, que tem um Savá aqui em Atins. Então, ele é o nosso consultor, o nosso sócio, o nosso filho, o nosso tudo da gastronomia. Ele é o chefe da gastronomia, tá bom?
Lá tem pizza, que é um negócio bacana. Ah, outra coisa bacana de falar do Savá é que ele mistura culinária mediterrânea, grega, com a culinária maranhense. Então são comidas leves, evita aquela fritura do dia todo, é bem, bem gostoso. Então vamos lá. Para vocês entenderem o nosso grupo e a gente passar um pouco a limpo, né? A Charme Chalés foi a primeira com o Mirante. Aí veio a Charme Tour, quem é ela? Ela é quem cuida desses translados, então quem cuida da frota. Tem o Beach Bar, a Rancharia Charme Beach, que é aquela que fica na beira do rio, a Vila Charme, que é essa com restaurante, sorvete, café, importante também que tem um cafezinho joia, e a Alma, que tem as piscinas. O Sushi e o Réveillon. Por enquanto é isso. Essa é uma foto do Beach Bar, à noite, né? Esse é o pôr do... Gente, juro, o pôr do sol de lá é muito... Volta um pouquinho só, Ri. O pôr de sol de lá é muito bonito. E agora o Ri vai passar o vídeo do Réveillon, tá bom? É uma festa muito família, vai criança, muito exclusiva e bem bacana. Aí o que eu falei para vocês, né? O povoado nos acolheu e a gente procura devolver para eles também com muito carinho. Então a gente apoia limpeza, a gente apoia doações. Então, por exemplo, Dia das Crianças, Natal, cesta básica, tudo que a gente ajuda com esses hóspedes que querem fazer uma ajuda, a gente divide com a comunidade. Então, a gente tem 3 lá, associações de moradores, que estão linkadas diretamente conosco e a gente vai passando com eles. A gente tem um projeto, a gente apoia um projeto chamado Peixinhos da Areia, que ajuda as crianças a criar atividades extracurriculares né, cuidar do meio ambiente. E a Heineken, que é a nossa parceira no Beach Bar, ela trouxe um projeto chamado Vidrado, que recolhe todo o resíduo de vidro do povoado e dos povoados vizinhos e recicla. Então leva para Barreirinhas, recicla e aquilo vai virar garrafa de novo. Então ela não recolhe só a long neck, ela recolhe todo o vidro do povoado. É bem bacana. E a gente tem um projeto de 1 ano e se ele se pagar, ele vai continuar. E é isso, gente. Eu fico à disposição. Eu de verdade vou receber os hóspedes de você pessoalmente, né? Eu e meu marido, a gente fica lá boa parte do tempo para garantir isso. E a gente quer muito vender a Teams o ano todo. Acho que a mensagem é essa. A Teams o ano todo. A central de reservas é a Patrícia, ela responde muito rápido. Ela não deixa vocês dias e dias sem resposta. Isso também é um diferencial nosso. E o RI é do marketing e comunicação. Se vocês quiserem fazer alguma parceria, tiverem alguma ideia, falar isso rola, não rola, pode chamar a gente que a gente tá junto, tá bom? Muito obrigada. Até abrir agora também para, se alguém tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida aqui, a gente está à disposição. Eu acho que todo mundo já escreveu no chat, se foi Uhum. respondendo, acho que foi tranquilo quanto a isso. Ana, muito obrigada. Acho que a gente teve uma manhã muito rica. Foi Bom, que incrível bom. viajar aí com você, que lugar maravilhoso. Parabéns pelo seu empreendimento, parabéns pelo seu Muito grupo. obrigada. Quero te agradecer em nome da BAV, em nome dos associados. Michele, obrigada por estar aqui com a gente, por fazer parte aí dessa manhã, apresentar a Ana. Obrigado, Richard.
A gente vai encaminhar essa apresentação com todos os vídeos para todos os inscritos. A gente teve uma ótima adesão. Parabéns aí pelo Obrigada, gente, grupo. de O verdade. Obrigada, Michele. nosso. Michele, eu quero conversar com você depois, tá bom? Eu, Eu compartilho esse contato entre vocês duas. tá, eu quero agradecer a Ana, que eu estou incrível, encantada de como você pode oferecer, né, algo de experiência integrando, Richard também, e a todos os agentes de viagens que estão aqui. Eu acho que é o momento da gente fazer esse diferencial e vender o e vender artes o ano todo. É como a Ana falou. E que incrível, você pode adultos, que é normal, casal, criança, idoso, e que incrível Ah, mesmo. importante dizer, a Encantada. gente só não aceita pet, tá? Isso é importante falar, que faltou escrever na apresentação. Porque a viagem é sacrificante mesmo, sim. A gente nem pensou nisso porque é complicado de chegar. Às vezes a gente aceita quando a pessoa tem aquele problema que precisa levar, aí a gente aceita, mas é sacrificante para o animalzinho, tá bom? Parabéns, Ana, por nos mostrar esse paraíso que eu tenho certeza que muita gente não conhecia e mostrar que é fácil de chegar, de aproveitar e vamos vender artes o ano O todo. ano todo. É isso aí, gente. Muito obrigada, Obrigada. viu? Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada. E Muito para os obrigado, gente. associados, a gente se encontra no dia 11 de junho com o Extraordinário Canadá. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 obrigada. bom dia. Tá. Fala, Opa, o que que você quer?